Olá, hoje é dia 15 de agosto de 2023 e vamos dar continuidade ao canal Números Não Existem. Hoje quero abordar o tema conjuntos. No último vídeo falei sobre relação de implicação e relação de equivalência. E poderia muito bem estar falando aqui sobre teoremas, né? Apresentando demonstrações de teoremas, alguns resultados da matemática, mas eu preciso estudar os números reais, tá? Os números naturais, e achei por bem a gente primeiro falar sobre conjuntos, para só mais adiante a gente poder tratar de alguns teoremas. Tá? O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos que possuem a mesma natureza, alguma propriedade em comum. Tá? Por exemplo, o conjunto das vogais, eu vou chamar de V. Toda letra que for vogal é elemento de V. Tá? Portanto, a letra A é um elemento de V. Eu escrevo A pertence a V. Tá? Aqui é uma relação de pertinência entre um objeto e um conjunto. A letra P não pertence a V. P não é vogal. Tá? Para que um objeto seja elemento de V, é necessário que seja uma letra, mas não é suficiente. É o caso do P. P é letra, mas não é vogal. E o fato do A ser vogal já é suficiente para que ele seja elemento de V. Tá? Bom, em particular nós temos os conjuntos numéricos, né? São mais importantes para a gente que estuda matemática. Então a gente tem alguns conjuntos numéricos que são notáveis, né? Eu diria que o mais básico dele é o conjunto dos números naturais, né? Representado pela letra N maiúsculo. Tá? E aqui eu vou começar com o número 1, tá? Eu não vou incluir o 0, porque nós vamos usar o conjunto dos naturais para contar objetos, para formar bijeções. Então, faz sentido a gente começar com 1. Mais adiante, vocês vão entender o motivo de eu não ter incluído o 0 como um elemento do conjunto dos números naturais, tá? É interessante observar que nós podemos falar de sucessão aqui, né? A gente fala que o 2 é o sucessor do 1, o 3 é o sucessor do 2 e assim por diante. Mais adiante vamos falar dos axiomas de Peano, que tem tudo a ver com a questão da sucessão, tá? Por enquanto eu quero falar de conjuntos. E, bom, um conjunto numérico notável, né? Para mim o mais básico seria o conjunto dos naturais, tá? Existem alguns conceitos em conjuntos que, não diria apenas conceitos, mas mais do que isso, são relações, né? Como eu já falei aqui das relações de pertinência, né? Entre um objeto e um conjunto, e aqui é o símbolo do pertence e o símbolo do não pertence, nós temos também a relação de inclusão, né? Por exemplo, eu posso citar aqui o conjunto dos números pares, 2, 4, números naturais pares, né? 2, 4, 6 e assim por diante. Todo número dessa forma, 2, da forma o dobro de um natural, por exemplo, 2 é o dobro de 1, o 4 é o dobro de 2, o 6 é o dobro de 3, são pares. E cada elemento desse conjunto é também elemento de N. Então a gente diz que o conjunto P dos pares está contido em N. Ou, melhor dizendo, P é um subconjunto de N. Tá? Podemos também escrever assim, ó, N contém P. Tá? Já que todo elemento de P é um elemento de N. Tá? Quando um certo conjunto X, digamos, esse conjunto aqui, ó, menos 1, 0, 1, menos 2, 2, etc. Tá? Ele não é um subconjunto de N. Por quê?
Porque nem todo elemento de X é elemento de N. Basta dizer que o menos 2 pertence a X, mas o menos 2 não pertence a N. Portanto, X não é subconjunto de N. Ou, melhor dizendo, N não contém X. A gente pode escrever assim também. N não contém X. Bom, podemos falar também de algumas operações. Eu estou falando de coisas básicas, pontuais sobre conjuntos, coisas que vão ser importantes para quando a gente for estudar funções, tá? Que é o objeto, eu diria o objeto principal do cálculo diferencial integral, assunto que nós vamos ver mais adiante, tá? Bom, operações entre conjuntos. Nós temos a união, tá? União entre conjuntos, ou reunião, né? Algumas pessoas chamam de reunião de conjuntos, tá? Eu particularmente prefiro chamar de união. Bom, o que seria a união? É se você tem, digamos, um conjunto A, formado pelos elementos 1, 3 e 5, e um conjunto B, formado pelos elementos 0, 3 e 4. Tá? Bom, aqui eu defino a união B. É o conjunto de todos os elementos X, tal que esse X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então, para que um certo objeto pertença à união, basta que pertença a A ou pertença a B. Não é necessário que pertença a ambos os conjuntos. Por exemplo, o 1 pertence a A, o 1, como a gente observa que não pertence a B, mas o 1 pertence à união de A com B. O 4, ele não pertence a A, porém ele pertence a B. Logo, eu posso colocar um portanto aqui, tá? Fica melhor. Logo, 4 pertence à união. Bom, como é que a gente identifica que um objeto não pertence à união? Para que um elemento não pertence à união, tá? Dizer que um Y não pertence à união implica que o Y não pertence a A e Y não pertence a B. Aqui poderia ser um se somente se, né? Uma relação de equivalência. Se o Y não pertence a A e Y não pertence a B, se ele não pertence a nenhum dos dois conjuntos, consequentemente ele não pertence à união. E se ele não pertence à união, significa que ele não pertence a A nem pertence a B. Exemplo aqui, poderíamos pegar o número 6, né? O 6 não pertence a A, observe aqui que o conjunto A é formado por 1, 3 e 5, e o mesmo 6 não pertence a B. Observe que é o conjunto formado por 0, 3 e 4. Logo, 6 não pertence a união B, tá? 6 não pertence à união B. Essa é a união de conjuntos. O que seria a interseção de conjuntos, tá? Vamos trocar aqui. E o símbolo agora fica invertido, né? O conjunto A, interseção B, é formado por todos os objetos X, tal que X pertence a A e, agora é simultaneamente, X pertence a A e pertence a B, tá? Um pertence a A, mas um não pertence a B. Portanto, um não pertence a A e interseção B. Ele não é elemento dos dois conjuntos, A e B. 4 pertence a B, mas não pertence a A. Logo, 4 não pertence a A, interseção B. Como é que seria formado aqui o A interseção B? Apenas pelo número 3. É o único elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aqui trata-se de um conjunto unitário, né?
conjunto que possui um único elemento. Um conjunto unitário clássico seria o conjunto formado pelos números primos pares. Aí adiante nós vamos estudar os números primos, tá, gente? Mas, por exemplo, um conjunto formado apenas com 2, isso aqui é um conjunto formado pelos números pares e primos, é um conjunto unitário também, tá? Bom, diferença de conjuntos, tá? Vamos falar aqui de diferença de conjuntos. O que é o A menos o B? Conjunto diferença A menos B é o conjunto formado por todos os objetos X que pertencem a A e que não pertencem a B, tá? No caso aqui, nós temos o 1, que pertence a A, mas não pertence a B, e o 5. Tá? Todos os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B são elementos de A menos B. Nesse caso, apenas o 1 e o 5. Quem seria, então, o B menos A? Seria o conjunto de todos os elementos de B e que não pertencem a A. O 0 e o 4. Tá? Ok? Bom, se nós trocarmos o 0, digamos, eu vou trocar aqui o 0 pelo número 2, tá? Vamos fazer uma coisa aqui diferente. Só para a gente... Bom, eu coloquei o 2 aqui. Pronto. A menos B são todos os elementos que estão em A e não estão em B. Então, no caso, é o 1 e o 5. B menos A é o conjunto formado por todos os elementos que estão em B, mas não estão em A. 2 e 4. Tá? Bom, o que seria aqui um conjunto universo, no nosso caso? O conjunto universo, nesse exemplo, eu poderia dizer que é o conjunto dos números naturais, né? Olha o N aqui, ó. Nesse caso, seriam os naturais. Por quê? Porque todos os elementos de A e todos os elementos de B, ou seja, todos os conjuntos envolvidos no problema, são subconjuntos de N. Tá? Tanto o A é um subconjunto de N, todos os elementos de A são números naturais, como o B também é um subconjunto de N. Então podemos dizer que o conjunto universo é o conjunto dos números naturais nesse caso. Tá? Mais adiante nós vamos ver que o nosso conjunto universo vai ser o conjunto dos números reais. É um conjunto muito mais abrangente, muito mais importante, que inclusive contém o conjunto dos números naturais. Tá? O que é um conjunto vazio? Tá? O que é um conjunto vazio? Um conjunto que simplesmente não tem elementos. Tá? Bom, como é que a gente poderia descrever aqui? Não digo descrever, né? Mas como é que a gente poderia dar exemplos de um conjunto vazio? Tá? O símbolo do vazio é esse, tá? Ou simplesmente assim, tá? Vamos usar a bolinha cortada, tá bom? Conjunto vazio. Um exemplo de um conjunto vazio é o conjunto de todos os números naturais que são maiores do que 1 e menores do que 2. Não existe número natural maior do que 1 e menor do que 2, tá? Portanto, é um conjunto vazio, tá? Podemos também escrever assim, né? Como eu disse, conjunto vazio. Um outro exemplo de conjunto vazio seria... A gente poderia fazer uma interseção de vazio aqui, né? Olha só, se eu chamar esse conjunto aqui, conjunto C, formado pelos números ímpares, olha só. E o conjunto D dos pares, tá? Aqui são os ímpares, aqui são os pares. O que seria o conjunto C interseção D? Seriam todos os números que são ímpar e par ao mesmo tempo. Não existe, tá? Se o número é ímpar, ele não é par. Se ele é par, ele não é ímpar. Então, um conjunto vazio também, tá? Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre conjuntos. Tem muito mais coisa para falar sobre conjuntos, tá, gente? Aqui não é bem a teoria de conjuntos, aqui é a linguagem de conjuntos, tá?
teoria de conjuntos é um assunto bem mais sofisticado, bem mais complexo. E adiante, quem sabe a gente pode tratar um pouco sobre ele, tá? É isso, foi mais um vídeo do canal Números Não Existe. Sou o professor Viana. Obrigado. Dê seu like, dê seu joinha, comente, compartilhe. Obrigado por assistir o meu vídeo. Um abraço e até mais.